E aí pessoal, bom galera, como eu havia até comentado com algum de vocês, né, eu havia falado que iria fazer um vídeo rapidamente para explicar como fazer esse trabalho do Leandro, tá certo? No caso o trabalho 01, certo? No caso são dois, né, o 01 e o 02, tá certo? Então o 02 pessoal, ele não é muito complexo, certo? Ele é mais chato de fazer do que o 01. O 01 já é bem mais simples de fazer. Então pessoal, agora eu vou mostrar como fazer o 01, tá certo? O 02 eu não comecei ainda, tá certo? Mas caso eu tenha tempo, eu também faço um vídeo, ainda hoje mostro para vocês como fazer o trabalho 02, tá certo? Mas vamos nos focar agora no primeiro, no 01. Então pessoal, esse trabalho 01, ele consiste no seguinte, em baixar um programa chamado AutoRuns, tá certo? E depois de ter baixado esse programa, é feito o seguinte: descubra quais programas são configurados para serem executados durante a inicialização do sistema, tá certo? Ou seja, pessoal, esse programinha AutoRuns, ele serve para nos mostrar quais programas estão sendo inicializados junto com o Windows, tá certo? Então o primeiro passo é baixar o programa, o segundo passo é executar o programa para ver quais programas estão sendo executados junto com o Windows, tá certo? O terceiro passo, pessoal, é depois que vocês verem quais programas estão sendo executados com o Windows, juntamente com o Windows, vocês vão dizer se conhece ou não, tá certo? E dizer a função do programa, lógico. Por exemplo, na minha máquina o Photoshop está sendo inicializado junto com o Windows. Eu conheço o Photoshop? Conheço. Então, aqui, por exemplo, em programas que eu conheço, você colocaria, por exemplo, o Photoshop. A função dele é um editor de imagens, tá certo? Então aqui, pessoal, no passo 3, vocês vão descrever apenas os programas que vocês reconheceram, tá certo? Que vocês reconhecem que são inicializados junto com o Windows, tá certo? E o quarto passo, pessoal, vocês vão dizer os programas, vocês vão citar os programas que não são da Microsoft, tá certo? Então, por exemplo, o próprio Photoshop, que eu acabei de citar, ele não é um programa, tá certo, da Microsoft. No caso, o Photoshop, ele é um software da Adobe, tá certo? Então aqui, você especifica todos os programas que estão sendo inicializados junto com o Windows. Aqui você vai especificar apenas os que você conhece, e aqui vocês vão especificar apenas os que não são da Microsoft, tá certo? Então pessoal, mediante essas informações já dá para começar a fazer o trabalho tranquilamente, certo? Então vou mostrar aqui, fazer o download do programa. O nome do programa, pessoal, é AutoRuns, tá certo? Baixar AutoRuns. Então, pessoal, vocês colocam no Google, baixar AutoRuns. O primeiro site, pessoal, que nós temos como opção é o Baixa Aqui. E até recomendável que vocês baixem por ele, por ser um site seguro, certo? Aguardo o carregamento da página. Beleza, pessoal? Então, é esse programinha aqui que vocês vão baixar para o primeiro trabalho, tá certo? AutoRuns. Aqui no próprio site ele já fala sobre o programa, tá certo? Então vocês fazem um download, tá certo? Eu não vou fazer porque eu já baixei ele, tá certo? Aí, pessoal, vocês vão executar o programa. Ele vai vir compactado, tá certo? Vocês vão ter que descompactar e executa esse daqui, ó, AutoRuns. Quando vocês executarem, vai abrir essa telinha aqui, pessoal, tá certo? Então aqui, pessoal, até que comentaram na aula de hoje, né, que foi a prova da aula, a melhor prova de todas, falaram assim: eita, mas eu vou ter que copiar tudo aquilo que o programa me mostrou, tá certo? Não, pessoal, vocês não vão precisar copiar tudo, tá certo? Até porque nem tudo aqui, pessoal, é programa. Aqui tem programas, aqui tem processos, aqui tem chaves de registro do Windows, tá certo? Então você pode pensar, César, então como eu vou distinguir o que é programa ou não? Então, pessoal, uma dica bem simples para vocês é a seguinte: sempre que depois dessa barrinha aqui tiver software, significa que os nomes abaixo são relacionados a programas, são os programas, tá certo? Então, por exemplo, aqui tem software.
AVP aqui, pessoal, ele é um programa, tá certo? É o Kaspersky, meu antivírus. Inclusive até aqui, ó, na descrição tem aqui, ó, Kaspersky antivírus, tá certo? Esse daqui, pessoal, ó, RTHDCPL, Realtek Audio Control Panel, tá certo? Então aqui, pessoal, é o programinha, o painel de controle da minha placa de áudio, tá certo? Que é da Realtek. Então aqui, pessoal, ó, eu já tenho outra segunda opção, a segunda aba aqui, ó. Depois da barra tem software, também é programa. Olha aqui, ó, Outlook Express. Então o Outlook é um software da Microsoft, gerenciador de e-mails, certo? Então aqui, pessoal, ó, software também. Embaixo dele tem Nero, que é o gravador de CDs, tá certo, pessoal? Esse daqui eu não sei qual é, tá certo? Esse XML da Microsoft eu não sei. Então software também eu tenho esse Live Call. Esse Live Call, pessoal, ele é ele não é nem na realidade um programa, tá certo? Ele é um processo do MSN que vai fazer a chamada de vídeo, tá certo? Mas é basicamente isso, pessoal. Sempre que tiver após a barra tiver software, são os programas, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, software. Esse Advanced System Carry é um programinha para manutenção de computador, tá certo? Para otimizar o registro do Windows, fazer uma limpeza no sistema, tá certo? Por exemplo, esse Format Factory é um programinha para fazer a conversão de áudio, vídeo e imagens, tá certo? Então, pessoal, se depois da barra não tiver escrito mais software, não é mais programa, aí você para, tá certo? Você verifica, ó, tem software, então aqui é software. Então, Microsoft software, ó, é software, olha aqui o MSN, tá certo? Então aqui, ó, aqui não é mais programa, certo? Aqui, ó, HKLM, tá certo? Então aqui, ó, corrente control. Então aqui, pessoal, provavelmente são as chaves do registro dos programas, tá certo? Então vocês só vão pegar as informações onde os nomes abaixo tiver um nome acima, tá certo? Escrito software. Aí você anota e faz conforme ele pede no trabalho, certo? Bom, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o meu, tá certo? Não terminei ainda 100%, mas dá pra vocês terem uma ideia de como é. Esperar abrir. Então aqui, pessoal, comecei com o desenvolvimento, falei os meus utilizados, tá certo? Falei sobre o programa que eu utilizei. Aqui eu listei os programas que inicializam junto com a minha máquina, tá certo? E fui fazendo conforme ele pediu. Até coloquei um print, tá certo? Pra enfeitar mesmo o trabalho, tá certo, pessoal? Mas o trabalho dele é basicamente isso. Vem aqui no programa, identifica os programas, tá certo? Então, pessoal, todos que estão aqui, que estão marcados com esse pontinho verde, significa que são os programas que estão sendo inicializados junto com o Windows, tá certo? Todos os programas, desde que após essa barrinha esteja escrito software, tá certo? Se após a barra não tiver escrito software, não é mais programa, tá certo, pessoal? Pode ser um processo ou uma chave do registro do Windows, do programa, enfim. Certo, pessoal? Então o trabalho, pessoal, o primeiro trabalho é apenas isso, tá certo? Eu vou até parando por aqui, pessoal, que eu vou dormir um pouco para depois fazer o outro trabalho. E caso eu tenha tempo, pessoal, eu posto como fazer o trabalho 02, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? E sempre que precisarem, eu estou à disposição para ajudar, galera. Valeu e até mais.